Meu nome é Katrina e sou a nova professora de vocês de História. Tá, mas o que aconteceu com a professora Paula? Professora Paula está nos últimos meses de gravidez. Por isso, agora, ela irá curtir com sua família até ganhar seu novo bebê. E sou a nova professora de vocês. E como em todas as escolas, eu tenho um primeiro trabalho de história para vocês, sobre a história oral. Já vai pra essa besteira, hein? A história oral é uma das maiores formas de resistência da nossa civilização. Seria história verbal? Não, é história oral mesmo. História falada, que passa como uma identidade de uma geração para outra geração. Como se fosse uma contação de histórias. Vocês conhecem contação de histórias? Eu conheço, professora. Esse cara aqui, ó, várias historinhas. Que bom que vocês entenderam. E para isso, eu gostaria de passar para vocês um trabalho em grupo para vocês contarem a história do Brasil contada por vocês. Professora, eu percebi que você fala meio estranho assim. Sem maldade, mas por que você fala desse jeito estranho? Ah, pensei que ninguém ia perceber meu sotaque. Era disso que você está falando, sim? Tenho um pouquinho ainda de sotaque porque sou de Portugal. Nasci em Portugal, mas estou aqui no Brasil há mais de 30 anos. Mas minha família toda é portuguesa, falamos muito em português de Portugal, por isso tenho esse sotaque. Não falo como vocês. Professora, desculpa se me perguntar, né? Não tô querendo ser mal educada nem nada, mas uma pessoa vindo de Portugal para dar aula de história aqui no Brasil, eu não entendi muito bem. Bom, eu sou uma estudiosa do Brasil. Estou cá há mais de 30 anos, então me considero uma grande estudiosa dessa história do Brasil. Por isso, gostaria de passar toda essa matéria de história do Brasil para vocês e de aprender bastante com vocês também. Tudo bem para você? Não, tudo bem. Bom, para começar, gostaria que vocês se dividissem em grupos de 5 alunos, por favor. O grupo pode ser uns 5 mesmo, né, gente? Fechou? Sim. Fechou. Beleza. Professora, tipo assim, eu fiquei sem grupo. Eu também. Professora, como sobrou mais 3, a gente pode fazer 3 grupos de 6? Pessoal, não. Este grupo de 5 pessoas já é o máximo que dá para fazer num grupo mesmo. Vamos fazer assim. Como sobrou vocês 3, creio que vocês podem se juntar e fazer um grupo só. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Bom, pessoal, como vocês agora já se organizaram em grupos, preciso agora passar a temática para vocês. Cada grupo de vocês vai escolher um herói nacional para contar essa história para nós. E pode ser de qualquer tempo. A partir de agora, cada dia, vamos ter 2 grupos que vão se apresentar. E uma coisa muito importante, vocês não poderão utilizar nenhum recurso audiovisual, nenhuma mídia. Eu gostaria apenas que vocês usassem a própria voz. Professora, por que você tem essa fixação de só ficar mandando a gente falar, uma coisa mais oral? Ai, adorei sua pergunta. Adoro quando fazem essa pergunta para mim. Desde que me formei, depois fiz pós-graduação, mestrado, doutorado e a minha especialização é em história oral. O principal objetivo da história oral é manter viva a memória popular, pelo menos da perspectiva de estudo das minhas pesquisas. Portanto, quando eu, como professora, entro em uma escola de ensino regular, a minha tendência é ouvir as histórias que jovens contemporâneos, como vocês, têm a contar sobre a história formal. Vocês têm alguma dúvida? Nenhuma? Podemos seguir dessa forma? Sim. Bom dia. Professora, o nosso tema de hoje é Dom Pedro I. A gente escolheu ele porque, além de ser um herói nacional, ele proclamou a independência e foi assim que começou o nosso hino.
Minhas raparigas, me respondam duas coisas. Primeiro, Maria Eduarda, por que você está gaguejando? E segundo, por que este livro na mão? Ai, professora, que é um trabalho pra nota e eu não quero tirar nota baixa. Eu tô muito nervosa, é muito difícil falar em público. Ai, eu acredito que aqui todo mundo esteja nervoso também, não é, meninas? Bom, então eu vou acabar com o nervosismo de vocês. Eu vou agora passar a nota de vocês antes mesmo de apresentar este trabalho para a sala. Vocês todas receberão 10. Combinado? Podemos fazer assim dessa forma? Assim vocês ficam tranquilas agora para apresentar o trabalho para a classe. E sobre o livro? Ah, o livro é só pra dar uma orientada mesmo, caso a gente esqueça alguma coisa, e a gente dá uma consultada nele. Tem algum problema? Não, vocês não precisam consultar em livro nenhum as informações. Eu quero justamente saber o que vocês sabem sobre essa história de Dom Pedro I. Eu gostaria de entender o que é que vocês sabem sobre tudo isso sem consulta de livro nenhum. Ah, então tá bom, vou colocar o livro aqui pra... Tranquilo? O Dom Pedro I foi um homem muito especial. Além dele ser português, ele deu o grito da independência. Tem uma data, né, que é dia 7 de setembro de 1822. E tem uma música que canta, né? Vamos cantar? Tá bom, então vamos lá? Ouvir o de Ipirangas margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante, de um sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguiram conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Tá bom, para, tá bom, tá aqui. É mais ou menos isso, professora. Tá certo. Bem curtinho, né? Mas ok. Perguntas? Uma coisa que eu nunca entendi desse Dom Pedro aí, quando ele gritou independência ou morte, tinha alguém realmente pra matar ele? Não que eu saiba. Assim fica fácil, né? Conversinha. E qual foi o impacto que isso teve pro país? Nossa, muito impacto. Impacto pra caramba, né, galera? O Brasil ficou muito impactado. E é verdade que ele tava com diarreia no dia? Ah, muita gente diz que sim, mas é que era um dia tão importante que ele deve ter ficado ansioso e aconteceu, né? Bom, pessoal, alguma pergunta pro grupo? Não? Então, parabéns. Obrigada pela apresentação. Bom, professor, o nosso grupo vai falar sobre o Ayrton Senna, que é um corredor de Fórmula 1 e que se destacou bem nos anos 90. Ele foi tricampeão em mundial e alcançou o máximo de números em pole position. Desculpa de interromper, mas o recorde de poles não é mais do Senna. Ah, é? Bom, acho que eu li numa revista meio velha. Agora ele pertence ao Hamilton, um piloto inglês. Conhece? Ah, conheço sim. Ele é um piloto muito bom. E o Ayrton Senna também tinha uma fama de pegar muita mulher. Pegou Xuxa, Galisteu e um monte de famosa da gringa, que eu nem sei falar o nome. Mas você não acha o termo pegar mulheres muito machista, não? Calma, não quis se ofender. Ele namorou com a Xuxa e Galisteu. Tá bom pra você? Babaca. Ele morreu no dia 1º de maio de 1994 numa corrida na Itália. O Ayrton Senna era muito rico, então quando ele morreu, boa parte desse dinheiro dele foi para a Associação Ayrton Senna, que ajuda crianças carentes na educação. Sim, até conheço o Ayrton Senna, assim, já soube muitas histórias dele, via muitas corridas dele também. Mas gostaria de saber por que é que vocês escolheram Ayrton Senna como herói nacional para apresentar para a classe. Porque o Ayrton Senna, nessa época, era a alegria do brasileiro, porque o Brasil estava passando por uma situação econômica muito difícil. Então, a alegria do brasileiro era ligar a televisão e assistir ele. Vocês só esqueceram de falar que ele era patrocinado pelo Banco Nacional. Depois de um tempo, descobriram que tinha vários escândalos de corrupção. Isso sem contar que ele passou a vida inteira fazendo propaganda pro Marlboro, incentivando os jovens a fumar cigarro e, consequentemente, causando câncer. Bom herói, né? Bom, é que o Senna, ele... Como posso dizer? Ele foi
Só não tem explicação mesmo, é isso. Pessoal, fizemos o trabalho pelo menos. Bom dia, pessoal. Vamos começar os nossos trabalhos por hoje? Sim? Então vamos lá. O nosso herói nacional não é um herói, é uma heroína. A princesa Isabel. Depois de muitos séculos de escravidão, os negros se viram livres. E o nome dessa lei é Lei Áurea. Ah, o nome da minha avó, que não tem nada a ver com isso. Que bom, né? Porque senão sua avó seria muito velha, né? Essa lei foi assinada dia 13 de maio de 1888. Isso, 1888. E eles foram libertos e ficaram muito felizes, porque eles viviam em situações muito precárias, sabe? E eles estão felizes, e são felizes até hoje. Muito felizes até hoje? Vocês estão de brincadeira, né? Como assim? Vocês não estão felizes? Não que você seja escrava. Eu não sou escrava, realmente eu não sou escrava. Mas eu sou descendente de seres humanos que foram escravizados. Agora tá na hora de vocês pararem de falar dos negros como se eles se chamassem escravos. Seres humanos escravizados. Vocês entenderam? Desculpa, é que a gente não sabia dessa informação. Não tá nos livros. A cada 23 minutos morre um jovem negro no país. E você vem dizer que a gente tá feliz? Talvez vocês não estejam tão felizes assim. Mas depois a gente conversa sobre isso. Bom, professor, então acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta? O que foi? Bom, professora, já que não apareceu nenhuma pergunta, a gente encerra por aqui. E desculpa qualquer coisa, viu? Não foi a intenção. Vamos lá? Bom, professor, o nosso grupo escolheu o herói chamado Joaquim José da Silva Xavier para apresentar. Mas ele é mais conhecido popularmente como Tiradentes. Ele foi um cara incrível que criou em Minas Gerais um movimento chamado Inconfidência Mineira. Bom, Sora, a história é o seguinte. A Inconfidência Mineira é basicamente um grupo de caras que queriam a liberdade, não queriam ser mais cocota de Portugal. Porém, no meio desses caras, tinha um que ele era fofoqueiro. E foi lá e dedurou Tiradentes, que era o cabeça de tudo, para os portugueses. E o que eles fizeram? Prenderam vários desses caras e mataram Tiradentes, cortaram sua cabeça e penduraram para que ficasse de exemplo para todos. Isso foi um dos maiores vacilos que o brasileiro podia cometer. Por conta disso, demorou muito para o Brasil ser independente. E hoje, lá na cidade de Ouro Preto, tem uma estátua bem grande, representando onde ele foi enforcado. Só que não é só da cabeça, tá, gente? É do corpo inteiro. E atrás dessa estátua aí, tem um museu chamado Museu da Independência Mineira. Museu da Independência Mineira? É Inconfidência. Falei independência, gente? Sim! Ah, desculpa, é Inconfidência. Eu só não entendi uma coisa, por que exatamente ele virou um herói? Ué, porque ele deu a vida por uma causa. Ele não deu a vida exatamente, tiraram a vida dele na marra, né? E aí, pessoal, alguém tem uma pergunta? Quero ver se a Aparecida vai querer falar. Ai, levantou a mão. Eu tenho uma questão. Tudo bem, pode fazer sua pergunta. Eu não sei se vocês sabem se apareceu na sua pesquisa, mas o Tiradentes, apesar de ter lutado pela independência do Brasil, não era um abolicionista. Vocês sabiam disso? Não, eu não sabia. E pra mim você tá inventando. A gente não leu isso em nenhum livro de história. Ai, minha querida, tem muito livro de história que conta a história do jeito que quer. A gente leu isso no livro de história oficial. Ah, livro de história oficial. Aqueles que foram escritos pelos brancos? Eu não sei a cor de quem escreveu, não. A única coisa que eu sei é que você fica atazanando a vida de todo mundo só pra conseguir abaixar a nossa nota. Todo mundo saca isso aqui, entendeu? Tá achando que a gente é idiota? Qual pergunta eu respondo primeiro? Ah, responde o que você quiser. Isso se você tiver resposta, né? Responde na sua pergunta primeiro. Eu não acho que vocês são idiotas, eu só acho que vocês são mal informados. Informadas, por favor, não tem nenhum menino aqui. Quando eu falei informados, eu referi a vocês, brancos. Agora respondendo a sua pergunta. Eu não tô aqui pra baixar a nota de ninguém. Eu tô aqui só pra ajudar vocês a entender um jeito diferente da história. Eu acho que é isso que a professora quer, não é, professora? De certa forma, sim. Eu só não gostaria que vocês ficassem discutindo por questões que podemos conversar a respeito. Vocês não concordam? Ah, mas foi ela que começou. Quando um não quer,
dois não brigam. Tá bom, professora. Mais alguém tem pergunta? Pelo jeito, não. Eu só tenho uma dúvida, professora. Qual que é a nossa nota? Eu estou procurando cá entender por que essa obsessão que vocês têm por notas. Por quê? De onde vem isto? A nota de vocês é 10, ok? Meu, o que vocês acham que vocês estão fazendo? Como assim? Vocês ficam falando um monte quando elas estão apresentando trabalho. Quando a gente for apresentar, elas vão falar também. Mas você acha que elas estão certas? Não, mas é porque elas estão falando que elas veem no livro. Elas não sabem da história a fundo. Quer saber? Eu não tô nem aí. Não tô nem aí. Eu não vou deixar elas ficar lá na frente falando um montão de mentira. Se elas não saberem de nada. Mesmo que elas ganhem nota, eu não vou deixar. Se eu perder a amizade, se elas me chamarem de fuxiqueira, faladeira, eu tô nem aí. Meu, eu também acho. Na hora que a parte que me deu mais raiva foi na hora que elas foram lá na frente e falaram que os escravos ficaram felizes por terem sido libertos. Olha, nada de violência. Nós temos que ser pacíficas. Aceitar a violência é um jeito de ser pacífico. Vocês já perceberam que o contrário de pacífico é agressivo? Bom, turminha, agora nosso último dia para falar sobre a história oral aqui, né? Dos nossos trabalhos. Temos o grupo 5 ainda para se apresentar. Gostaria muito de saber ainda o que elas têm para falar para nós. Vamos lá, meninas? Bom, pessoal, o herói que a gente vai falar hoje é brasileiro, que vocês conhecem, mas muitos não sabem a história dele. O nome dele é Samoa Cissé. Por acaso alguém já ouviu falar? Foi bem que eu imaginei. O Samoa Cissé foi um escravo que fugiu da senzala e criou um quilombo pouco famoso, que eu acho que vocês não conhecem, o Quilombo do Pererê. O Quilombo de Pererê fica mais pro interior de Minas Gerais, mais pro norte do que do sul. Ali perto da Bahia. Quando o Samoa criou o Quilombo de Pererê, ele ficou muito famoso. E aí os senhores mandaram na floresta procurar ele. E por conta disso, ofereciam várias recompensas. Depois de muito tempo de ter ajudado os escravos a fugirem, infelizmente ele foi capturado. Quando ele foi capturado, ele sofreu várias violências, como tapa na cara, chute, chicotes. Aí, os caras que torturaram ele tiveram uma ideia. Cortaram um dedo do pé dele, para ver se ele falava onde que estava o Quilombo do Pererê. No dia seguinte, cortaram outro dedo dele. No dia seguinte, cortaram o terceiro dedo dele. No outro dia, cortaram o quarto dedo dele. No outro dia, cortaram o quinto dedo dele. E depois de ter cortado todos os dedos, eles cortaram o pé dele. Depois do pé, no outro dia, eles cortaram a perna dele, um pouquinho acima do joelho. E depois de terem cortado a perna um pouco acima do joelho, cortaram perto do fêmur, a coxa. A todas as torturas, ele resistiu bravamente. Mas quando cortaram o fêmur dele, ele não aguentou e caiu morto no chão. Dizem que nesse momento começou a cair uma tempestade e os capitães do mato entraram no alojamento e deixaram seu corpo lá, morto, na chuva. No dia seguinte, quando eles foram lá buscar o corpo dele, eles tiveram uma grande surpresa. Ele não estava lá. Samoa tinha se levantado e pegado 2 panos. Um amarrou na ferida e o outro na cabeça. E depois saiu pulando de um pé só pela floresta. Ficou andando, até que caiu numa aldeia, aonde os indígenas o acolheram. Depois de 5 dias, sob os cuidados dos indígenas, Samoa conseguiu finalmente se recuperar. E foi durante esses 5 dias que Samoa aprendeu a fumar cachimbo. Ele era implacável. E mesmo com o seu machucado, ele saiu pela floresta procurando o Quilombo do Pererê para avisar que os senhores estavam vindo. Chegando lá, ele avisou a cada um, falando sobre o risco que ele estava ocorrendo. E foi aí que ele descobriu que haviam criado vários outros quilombos por aí. E ele saiu mata adentro, avisando todos os quilombos que havia ali perto que os capitães de matas estavam vindo.
E mesmo depois de ele avisar mais de 10 quilombos, ele nunca mais voltou. Muitos dizem que ele morreu, outros dizem que ele anda mata adentro, à procura para ajudar os quilombos. Depois de um tempo, começaram a chamar ele do seu apelido. Pegaram a primeira sílaba do nome dele, Sá, e depois pegaram a primeira sílaba do segundo nome dele, Si. E assim ele ficou conhecido como Saci e Pererê por causa do quilombo que ele fazia parte. E assim ficou Saci Pererê. E por que vocês acham que Saci Pererê virou uma lenda de um homem que vive em meio das matas? Por quê? Porque os capitães de mato disseram para os senhores brancos que o Saci havia morrido e que eles tinham jogado seus restos mortais em um rio. Seria muita vergonha os capitões admitirem que eles cortaram a perna dele e mesmo assim ele conseguiu fugir. A verdade é que ele não morreu, ele continuou vivo e pode ser que ele esteja vivo até hoje. Sabe aquele gorro que ele usa na cabeça? Era um pano branco que ficou encharcado de sangue. Sabe o cachimbo que ele fumava? Foi um costume que ele aprendeu na aldeia indígena. E agora, se alguém perguntar pra você por que o Saci Pererê pula de uma perna só, vocês vão saber o que dizer. Essa é a nossa história, professora. Confesso que nunca havia ouvido falar da história do Saci. Qual a fonte de vocês? O nome do livro é Heróis Esquecidos. Faz parte da coleção Ancestralidades Africanas. Muito bacana. Vou pesquisar. Fica à vontade, professora. Alguém tem mais alguma pergunta? João? Eu não sei como vocês podiam mentir desse jeito. Você queria que a gente fizesse o quê? Dissesse que a gente tinha inventado. A gente ia passar vergonha, tá louca? Eu tenho uma solução. Ela vai procurar na internet, não tem Solução. A gente vai pra casa, nós três, e cada uma cria um site. Aí nesse site a gente conta a história que a gente acabou de contar. Boa ideia! Imagem do Saci não vai faltar. O Saci Pererê vai dançar de uma perna só. O Saci Pererê vai dançar de uma perna só. O Saci Pererê vai dançar de uma perna só. O Saci, 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 Saci de uma perna só. Quem tá só, fica junto. Quem tá junto, fica só. Quem tem dois, já entendeu. Quem tem Deus não fica só. Quem tem dois, já correu. O bagulho não dá nó. Já correu, 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 correu pra não dar nó. Tá